Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula de estatística. Nessa aula, falarei sobre medidas de tendência central com foco no cálculo da mediana. Vou deixar indicado como referência o capítulo 3 do livro de Estatística Geral e Aplicada dos autores Martins e Domingues, da editora Atlas, o capítulo 2 do livro de Estatística Aplicada do Larson e Farber, da editora Pearson, e o capítulo 6 do livro de Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, dos autores Montgomery e Runger, da editora LTC. A mediana é o elemento que divide uma série de N dados em duas partes iguais. Imagine aqui que eu tenho uma série de 7 dados. A mediana é o elemento que vai dividir essa série em duas partes iguais. A mediana é exatamente esse dado. É esse o elemento no conjunto desses meus dados que está dividindo a minha série em duas partes iguais. 3 dados para cá, para a esquerda, e 3 dados para cá, para a direita. Agora, nem sempre a minha série de dados é ímpar. Eu posso ter uma série de dados com um número par de elementos, como nesse caso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Eu não tenho um elemento central que divide a minha série em duas partes iguais. Dessa forma, nesse caso, o meu elemento que vai dividir a minha série em duas partes iguais é a média desses dois elementos centrais aqui. Tirando a média desses dois elementos, eu tenho um elemento central que está entre esses dois dados e que é a nossa mediana. A mediana, nesse caso aqui, é a média desses dois valores aqui. A mediana que está dividindo a minha série de dados em duas partes iguais. 1, 2, 3, 4 dados para cá, para a esquerda, e 1, 2, 3, 4 dados para cá, para a direita. Veja, então, que a mediana é o elemento que divide uma série de N dados em duas partes iguais, contudo, é o valor do elemento do meio. Se N é ímpar, é o que aconteceu aqui nessa primeira série, onde o número de dados aqui é igual a 7, e é a média dos dois valores do meio, se N é par, que é o que aconteceu aqui. Meu N é par, a minha série contém 8 dados. Veja, então, que para encontrarmos a mediana, precisamos encontrar o elemento do meio que está dividindo a minha série de dados em duas partes iguais. Esse elemento é o que nós chamamos de posição mediana, ou posição da mediana. Essa posição mediana é sempre calculada aqui por essa fórmula. É o valor n mais 1 dividido por 2, ésimo item. Ou seja, nessa nossa primeira série, onde eu tinha 7 dados, o meu n aqui é igual a 7. 7 mais 1, 8. Dividido por 2, 4. A posição da mediana é o quarto elemento da minha série de dados. 1, 2, 3, aqui o meu quarto
elemento. Aqui embaixo, nessa série de dados aqui, o meu n é igual a 8. Eu tenho aqui 8 dados. 8 mais 1, 9. Dividido por 2, 4,5. A posição da mediana, 4,5, é o valor que está entre o quarto e o quinto dado. 1, 2, 3, 4, 5. O valor que está aqui entre o quarto e o quinto dado tem uma posição aqui no 4,5, que é a média entre o quarto e o quinto elemento. Vale lembrar que ao olhar uma série de dados, como essas duas séries aqui, é muito fácil encontrar a posição mediana, porque o conjunto de dados é pequeno. Nem sempre isso é fácil, encontrar a posição mediana. Por meio dessa fórmula, é importante quando temos um conjunto muito grande de dados. Temos lá 325 dados, 326 dados, 427 dados. Qual é a posição da mediana? Não conseguimos encontrar essa posição da mediana de maneira tão fácil quando o conjunto de elementos de dados é muito grande. Dessa forma, utilizamos essa fórmula aqui para nos auxiliar a encontrar a posição da mediana num conjunto de dados maiores. Vale lembrar que para utilizarmos essa fórmula, para encontrarmos a mediana, é sempre necessário, primeiro, ordenarmos os dados de acordo com o seu tamanho, em geral, do menor para o maior. Alguns autores colocar os dados em rol. Colocar os dados em rol é essa ordenação de dados aqui importante para o cálculo da mediana. Veja que para o cálculo da média não é necessário essa ordenação de dados, mas no cálculo da mediana, essa ordenação de dados é fundamental. Veja que a mediana tem uma vantagem enquanto medida de tendência central. Por ser uma medida que está sempre no centro da série, em termos de quantidade de elementos, a mediana não sofre interferência dos valores extremos. Suponhamos aqui que eu tenha um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 dados. 10, 10, 12, 15 e 200. A média desses 5 dados é a soma dividido por 5. 10 mais 10 mais 12 mais 15 mais 200 é igual a 247. Dividido por 2, a média é 123,50. Veja que a média está muito mais próxima desse elemento extremo que, perto desses outros valores, é muito maior do que, de fato, como uma medida de tendência central. A média está sendo influenciada por esse extremo. A mediana não sofreria essa interferência. A mediana continuaria sendo aqui o elemento central. A posição da mediana é 1, 2, 3, 4, 5, que é a quantidade n de elementos da nossa série. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. A mediana é aqui o elemento que está na terceira posição, né? O elemento que está dividindo a minha série em duas partes iguais. 2 dados para cá, 2 dados para cá. Veja que a mediana tem essa vantagem
de ser uma medida de tendência central que não sofre a interferência de valores extremos. Vejamos aqui esse exemplo. Os salários de 7 pessoas graduadas em economia que trabalham no departamento econômico de uma empresa, expressos em unidades monetárias, são aqui os nossos valores dos salários: 2.350, 2.450, 2.550, 2.390, 2.255, 2.210 e 2.380. E nesse exemplo, queremos calcular o valor da mediana desses salários. Para acharmos a solução desse cálculo, primeiro precisamos colocar os dados em ordem crescente, colocar os dados em rol. Aqui estão os dados em ordem crescente, do menor valor 2.210 até o maior valor 2.550. Para encontrarmos a mediana, precisamos encontrar a posição mediana. A posição mediana é n mais 1 dividido por 2. Nesse conjunto de dados, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. O nosso n é igual a 7. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. A mediana é o elemento que está na posição número 4. É o quarto elemento dessa nossa série. O quarto elemento dessa nossa série é 2.380. A mediana dos salários dessas 7 pessoas graduadas em economia é igual a 2.380. Vejamos agora esse outro exemplo. Nós temos aqui, ao invés de 7, os salários de 8 pessoas graduadas em economia que trabalham no departamento econômico de uma empresa. Estão aqui os salários das 8 pessoas: 2.350, 2.450, 2.550, 2.390, 2.255, 2.210, 2.380 e 2.630. E nós queremos calcular, tal como no exercício anterior, a mediana. Vimos que para a solução desse exercício, precisamos primeiro ordenar essa série de dados, colocar essa série de dados em rol. Estão aqui os valores ordenados do menor valor, 2.210, até o maior valor, 2.630. Precisamos encontrar a posição mediana. A posição mediana é n mais 1 dividido por 2. N é o número de elementos. Nós temos aqui 8 salários de 8 pessoas. Então, n é igual a 8. 8 mais 1, 9. 9 dividido por 2, 4,5. A posição onde a mediana se encontra, a posição mediana, está entre o quarto e o quinto elemento dessa nossa série. A posição mediana está aqui entre o quarto, 1, 2, 3, 4, nosso quarto elemento, e o quinto elemento. Está aqui no meio entre esses dois elementos. Nós utilizamos a média aritmética para achar esse valor aqui do meio. Para encontrar essa média, somamos esses dois valores, 2.380 mais 2.390, e dividimos por 2, que é igual a 2.385. A mediana dos salários dessas 8 pessoas é aqui o valor de 2.385,
que está aqui no meio entre 2.380 e 2.390. Vamos agora fazer esse exercício 3.18 da página 26 do livro do Martins. Nós temos aqui 4 séries de dados e para cada série o exercício pede para determinar a mediana. Dê um pause no seu vídeo e tente resolver esse exercício para cada uma dessas séries. Espero que tenha conseguido resolver. Vou achar aqui o cálculo com vocês. Vamos para essa primeira série, os valores 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6. Observamos que essa série aqui já está em ordem crescente. Então, não há uma necessidade aqui de mudar a ordem dos dados. O que precisamos encontrar é apenas o elemento central, o elemento do meio que divide a série em 2 partes. Como é uma série que tem 7 dados, sabemos que a posição da mediana é 7 mais 1 dividido por 2, 7 mais 1, 8 dividido por 2, 4. A posição da mediana é igual a 4. É o quarto elemento, que é aqui o número 4, que está dividindo a série em 2 partes iguais. Vamos aqui para essa segunda série. Nessa segunda série, os elementos também já estão em ordem crescente. Precisamos encontrar o elemento do meio. Como é uma série cujo número de elementos é par, temos aqui 8 elementos, sabemos que quando a série é par, o elemento central vai ficar na média de 2 elementos que estão ali no meio. Para encontrar a posição da mediana, 8 mais 1, 9, 9 dividido por 2, 4,5. A posição da mediana está entre o elemento que está na 4ª posição e o elemento que está na 5ª posição. Os elementos que estão aqui na 4ª e na 5ª posição é o 4 e o 6. Para encontrarmos a mediana e acharmos aqui o elemento central, tiramos a média desses 2 valores. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. A mediana dessa série de dados aqui é o valor número 5. Vamos agora para essa série número 3. Observamos que essa série número 3 não está em rol. Essa série não está numa ordem, que de preferência colocamos em ordem crescente. Colocando aqui esses valores em ordem crescente, do menor valor, o 7, até o maior valor, o 12, temos aqui que o elemento central é o terceiro elemento. São 5 dados, n é igual a 5, 5 mais 1, 6, 6 dividido por 2, 3. É aqui o nosso terceiro elemento. A mediana aqui é o número 8, que está dividindo a minha série de dados em 2 partes iguais. Veja aqui a importância de se colocar os dados em ordem. Ao colocarmos aqui os dados em ordem crescente, percebemos que a mediana é o número 8. Se não tivéssemos colocado os dados em rol, em ordem crescente, teríamos o 10 como sendo o valor que está aqui no meio. E o 10 não é a nossa mediana. O 10 não está dividindo essa série de dados ao meio conforme o sentido que a mediana nos dá. Quando eu falo que a mediana divide os dados ao meio, estamos colocando para cá, para a esquerda, os valores que são menores ou iguais à mediana. E para cá, os valores que são maiores ou iguais à mediana.
O que não aconteceria se a gente não tivesse colocado os dados em ordem. Se o 10 fosse a mediana, teríamos para cá valores tanto menores quanto maiores do que o 10. O 7 é um valor menor do que o 10 e o 12 é um valor maior do que o 10. E para cá, valores menores do que o 10. Os dois valores aqui, 8 e 8. 10, então, não é a nossa mediana, não é a nossa medida de tendência central, que está de fato dividindo meus dados em duas partes. O valor correto da mediana é o número 8 e não o número 10. E para que a gente possa perceber isso, a gente sempre precisa colocar os valores em rol, colocar os valores em uma ordem que, de preferência, uma ordem crescente. Aqui, nessa quarta série, também temos que os dados não estão em ordem crescente. Colocando esses dados em ordem crescente, do menor valor, 82, até o maior valor, 93, precisamos agora encontrar o elemento central, que está aqui entre a terceira e a quarta posição, entre o terceiro e quarto elemento. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. N é igual a 6. 6 mais um 7 dividido por 2, 3,5. Por isso que dissemos que a mediana está aqui entre o terceiro e quarto elemento, porque a posição mediana deu 3,5. O elemento que está aqui entre 86 e 88, no meio aqui entre esses dois elementos, é a média desses dois elementos. 86 mais 88 é igual a 174. Dividido por 2, a mediana é igual a 87. 87 é a nossa mediana. É o valor que divide aqui a minha série em duas partes iguais. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhe com seus colegas em suas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal e acione as notificações e fique por dentro das novidades.